Pessoal, muito bom dia, muito boa noite, boa tarde para quem está assistindo aí. Esse é o acesso, né, à página inicial aí do nosso chat, né, o chat W da LCRM. E aí quando você entra agora no painel novo, o painel V4, né, que a gente vai estar disponibilizando aí para os novos clientes e para os antigos também que quiserem, né, fazer esse upgrade, a gente vai disponibilizar esse upgrade gratuito. Você tem essa nova tela aqui, né, esse novo dashboard. Então, quando você entra, né, para os clientes novos também, já vou estar explicando aqui para ficar mais fácil. Tem uma aba aqui do menu, que é essa aba à esquerda, né, que tem o seu perfil, o nome da sua empresa. A aba onde fica separado aqui as conversas, né, então você pode clicar e ela vai expandir. Aqui você consegue visualizar todas as conversas, as menções, quando alguém menciona você, por exemplo, e as conversas não atendidas, né. Então, geralmente a gente deixa aqui em todas as conversas e faz o controle somente aqui, ó, nas conversas que são minhas, que estão atribuídas a mim, as conversas que ainda não estão atribuídas, né, e as conversas que estão atribuídas a todos, né, é isso? Beleza. Aqui na parte de baixo tem os times, né, os times são como os departamentos, então você pode atribuir diferentes agentes em times ou diferentes números, né, em times também. E os números eles ficam aqui na parte de canais. Então tenho 2 números cadastrados aqui. Eles não foram feitas a leitura do QR Code, mas estão aqui disponíveis para fazer. Então tem aqui o WhatsApp 1, né, e o WhatsApp 2 também. Ele já está aqui. Ele não está aparecendo um QR Code aqui, mas depois a gente vai colocar para ele ficar no jeito. Quando ele estiver carregando o QR Code, ele vai aparecer aqui, né, esse contato na aba todos, mandando a mensagem. Então ele vai mandar aqui o QR Code. Se ele tiver pequenininho, você pode clicar e fazer a leitura dele normalmente, igual a gente faz a leitura no WhatsApp Web. Já aproveitando que eu abri a conversa aqui, né, que eu cliquei aqui na minha conversa, eu posso, quando eu vou mandar uma mensagem, por exemplo, ó, teste, ele já pergunta se eu quero atribuir essa conversa para mim, que ela não está atribuída, né? Então você gostaria de atribuir essa conversa a si mesma? Eu posso clicar aqui, então ela já fica em todos, sai de não atribuído e vem aqui para minha, né, que são as conversas que estão atribuídas ao atendente Moacir aqui, ó. E tem também essa mensagenzinha aqui. Essa mensagem também ela fica somente para você e a sua equipe visualizar, tá? O cliente ele não vê essa mudança. Beleza. Aqui do lado direito ele tem um painel que você pode ocultar ou exibir, ó, que fica mais fácil, uma setinha. Nesse painel é o painel do cliente. Então nesse painel você pode clicar, por exemplo, para mandar uma nova mensagem, né, escolher aí de onde você vai enviar essa mensagem e aqui o conteúdo da mensagem. Você pode editar, alterar o contato, né, trocar fotos se você quiser, mudar o nome do contato, porque às vezes ele vem com o nome que está cadastrado no próprio WhatsApp. Então às vezes a pessoa não coloca o nome, por exemplo, bota lá alguma coisa assim, amo minha família, às vezes acontece bastante. Então você pode vir aqui, apagar o nome e alterar, que ele vai salvar direitinho aqui o nome do contato dele. Adicionar e-mail, descrição, qualquer outras informações que você quiser, né? Tem aqui o nome da empresa, o nome do país, o nome da cidade, aqui perfis das redes sociais, né, se você quiser, e dar um enviar. Deu um enviar, ele vai salvar todas as alterações e ficar tudo certinho já. Em ações da conversa, aqui você consegue fazer o ajuste, né, dos agentes atribuídos, então mudar ou não atribuir a ninguém, e aí, ó, tirou a atribuição. Ou você pode atribuir a um agente ou a outro, ou passar, por exemplo, de um departamento para outro, aqui nessa equipe atribuída. Você pode vir aqui, ó, atribuir a suporte, né? Então, atribuído suporte por Moacir. Beleza. A prioridade, né? Se tem prioridade alta, nenhuma, urgente, baixa. Então você pode fazer essas configurações também. Aqui na parte de macros, macros são algumas ações pré-definidas que você pode que você pode executar. Então em macro você vai lá em adicionar uma nova macro, ele já vem aqui para a parte de baixo aqui, ó, dentro de configurações, tá vendo? Macros, deixa eu clicar em configurações aqui para vocês verem, que abre todas as partes aqui da configuração. Você pode vir em macro, adicionar um novo macro, e a macro são alguns tipos de automações clicáveis. Então você vai colocar o nome do macro aqui, por exemplo, vou colocar aqui áudio. Então eu coloco se esse macro é público ou privado. Então, por exemplo, se for público,
todos os agentes, né, que estiverem utilizando a plataforma, ele vai conseguir visualizar esse macro. Então talvez seja até interessante especificar, né? Às vezes eu coloco, por exemplo, áudio bem-vindo. E pode ser um macro privado também, que vai estar disponível só para você e não vai estar visível para as outras, como se diz? Para as outras pessoas. Então tem uma observaçãozinha aqui, ó, as macros são executadas na ordem que você adicionar. Você pode reorganizá-las arrastando pelo identificador do lado de cada nó. Então, por exemplo, aqui tem o início do macro, né? O macro, como eu falei, é uma automação, só que uma automação que você vai clicar para ela executar. Então, início do fluxo, e aí você pode, por exemplo, aqui pode até vir aqui, ó, clicar com direito em qualquer lugar e traduzir para o português para facilitar, tá bom? Então, atribuir aqui a uma equipe ou departamento, atribuir a um agente, adicionar um rótulo que seria uma etiqueta, né? A gente vai falar um pouquinho mais para frente. Remover um rótulo, remover equipe, enviar a transcrição por e-mail, silenciar a conversa, colocar a conversa em soneca, resolver, né, concluir a conversa, enviar um anexo. Nesse anexo pode ser uma imagem, um vídeo, um áudio, uma mensagem, enviar uma nota privada. Então a nota privada pode ser uma mensagem que vai ficar visível apenas para os outros integrantes aí da empresa e pode alterar a prioridade desse cliente. Então quando você coloca aqui um áudio, né, bem-vindo, que eu dei o exemplo, vai colocar anexo e vai clicar em enviar anexo. Beleza, não vou clicar aqui. Depois, se você quiser, você pode enviar um anexo, por exemplo, falando de bem-vindo e adicionar ele a uma equipe. Então atribuir aqui ao departamento de suporte. Beleza, eu vou e salvo o macro, né? Aqui eu vou precisar de colocar alguma coisa aqui. Vou colocar uma mensagem, só para ficar mais fácil. Enviar uma mensagem, vou botar aqui mensagem de áudio, bem-vindo. Só um exemplo. Mas aí no caso da mensagem poderia ser o áudio, né? Salvar o macro. Beleza, ele já foi criado. Se a gente voltar lá nas conversas, ó, vier nas conversas, vou abrir aqui a conversa do gerador, né? Ele já aparece aqui o macro, tá vendo? E aí se eu clico em enviar, vou até apagar aqui, ó, para vocês verem, não tem nada, nenhuma mensagem. Se eu clico em enviar, ele executa e manda a mensagem e atribui ao suporte. Tá vendo? Então é aquela automação que a gente já configurou, você faz aqui manual. E o legal do macro é que você pode fazer isso para áudios, né? Então, por exemplo, se você colocar um áudio lá, você pode mandar esse áudio para o cliente como se você tivesse acabado de gravar esse áudio. Então é bem interessante você criar um áudio mais genérico, né? Assim, oi, seja bem-vindo à empresa tal. Aqui nós gostamos de tratar o cliente assim, um atendimento é tal hora. E aí você vai ter uma proximidade a mais com o cliente, né? Ao invés de fazer aquele tipo de automação que vai distanciar, que vai robotizar o atendimento, você consegue aí, por meio dos macros, tá mandando um áudio aí de acordo com alguma necessidade, alguma informação que você tem que passar sempre, né? Então é bem interessante essa função do macro. Informações das conversas aqui não tem nada ainda cadastrado. Atribuição do contato, a gente pode criar, né, algumas atribuições específicas. Então aqui na parte de configurações tem aqui, ó, atributos personalizados. Vou tirar aqui essa tradução, que às vezes tem algumas coisinhas que ele atrapalha. Tá, atributos personalizados, e aí você clicando atributos, você pode escolher se você quer um atributo, por exemplo, de conversa ou de contato. Então, por exemplo, de contato. Então, o nome do atributo. Então, um atributo que eu gosto muito de criar é cliente, por exemplo. Então, definir se a pessoa é um cliente da empresa. Então, eu vou colocar aqui que eu quero um checkbox. Então, um checkbox, criar, beleza. Atributo criado com sucesso, né? É um atributo de... Opa, já atualizei aqui. É um atributo de contato. Então tá aqui, ó. Aqui, contato e conversa. Ali em contato. Se eu volto lá na conversa, clico no meu contato, ele já tem lá um atributo de contato, tá vendo? Então se eu clico aqui, eu marco ele como um cliente... eu marco ele como um cliente da empresa. Aqui fica a mensagenzinha, né, que eu expliquei, que eu escrevi lá de descrição. E para que serve? Você atribuir um atributo de contato personalizado. Então você pode vir aqui, ó, nos seus contatos depois e filtrar, se você quiser. Então eu quero que o nome seja igual a, ou o e-mail, ou a cidade, ou o país, ou se ele é cliente ou não.
igual a verdadeiro ou falso. Então se eu coloco, eu quero filtrar os clientes que têm um atributo personalizado de cliente e é igual a verdadeiro, quando eu aplico os filtros, ele já aparece aqui o meu cliente. Então é bem interessante para a gente conseguir, né, visualizar de uma forma fácil e simples. Acaba que é bem interessante aqui. Aqui informações de conversa seria os atributos de conversa, né, que a gente não criou lá, mas enfim. Conversas anteriores aqui mostra quais são as outras conversas que a gente já teve, né, com esse contato. 3 horas atrás, tal, já foi encerrado. Aqui os participantes da conversa, só eu mesmo que estou utilizando aqui essa conta de teste, beleza? Na parte de escrever mensagem, a gente tem aqui a opção de responder e mensagem privada. Então se eu mandar aqui responder, eu vou mandar uma mensagem para o cliente, oi, e vou enviar. Que por padrão ele é deixa eu ver, Ctrl Enter para enviar, tá? Mas eu vou explicar a vocês aqui como que muda. Nessa parte aqui de escrever as mensagens, tem os emojis, mandar anexo, mandar áudio, né? Então você... acho que vai até atrapalhar aqui a gravação. Mas enfim, você consegue gravar aqui e mandar áudios. Eu gravei o áudio, não quero enviar. Só clicar no microfone de novo, ele some. Beleza, pode mandar um editor de texto completo aqui, que tem os ajustes, que você pode colocar aqui os efeitos negrito, itálico do WhatsApp, né? Botar aqui, enfim, enumerar, dá para fazer várias coisas. A assinatura, se você quer deixar uma assinatura configurada também, você consegue fazer isso. E você consegue configurar, caso você queira, o assistente do OpenAI. Então, se você paga a assinatura lá da API, você consegue colocar aqui e ele ajuda você a corrigir os textos, a criar textos para você enviar durante as conversas, tá? Então é bem interessante também. A parte de mensagem privada é um tipo de mensagem que você pode enviar na conversa direta do seu cliente. Então, por exemplo, essa mensagem o cliente não visualizará e enviar. Então todas essas mensagens com amarelinha só a sua equipe consegue visualizar. Então o cliente ele não recebe lá. Então talvez seja interessante, por exemplo, se o gestor está acompanhando um atendimento de um colaborador, por exemplo, ele pode vir aqui, colocar a mensagem privada, escrever uma mensagem, por exemplo, pode dar desconto de 5%. Então é algo que pode facilitar a comunicação também, mas não é muito comum o uso, tá? Aqui nessa opção de expandir, né, o editor de texto, caso você queira mandar um texto maior, fica mais fácil você utilizar nesse formato, e aqui você clicando você volta. Beleza. Aqui em cima no botão direito tem o botão de resolver a conversa, que você vai concluir, né? E aí ela some ali também do todos, ó. Então as conversas você pode reabrir também, a conversa volta. E nesses botões também tem a opção de bloquear o contato e enviar a transcrição. Então você pode enviar aqui pro agente ou para outro endereço de e-mail, tá? Na opção de resolver também você pode adiar para ele sumir essa conversa e só aparecer, por exemplo, daqui 1 hora ou até amanhã, ou enfim, você pode adiar aqui para uma outra data, para essa conversa ela aparecer depois. Então, por exemplo, coloquei em adiar, ela foi meio que arquivada, vamos dizer assim, e ela não aparece para você e nem para todos, ela só vai aparecer daqui 1 hora, por exemplo. Eu não quero, aí você vai lá na mesma conversa e abrir, beleza? E tem a opção de marcar também como pendente. Aqui do lado esquerdo, como eu citei, tem os times, que já cadastrei aqui o time de suporte, os canais de WhatsApp, né, que eu tenho disponível. Os marcadores você pode criar novos marcadores dentro da área de configurações. Aqui, ó, você vem em marcadores, cria um novo marcador. Então, por exemplo, eu coloquei lá cliente, mas vou colocar aqui lead quente. Então pode colocar na descrição ou não, você escolhe se quer exibir lá na barra lateral ou não também. Então vou colocar aqui lead quente, vou colocar a mesma coisa. Escolher uma cor diferente. E deixa eu ver. Tá. Ele não tá deixando criar porque tá com espaço, então tem que ser com traço, caso seja 2 palavras, tá? Criar. Beleza. Aí quando eu crio aqui o lead quente e venho em conversas, ele já tá aqui, ó, tá vendo?
Então, o mais interessante é que você pode vir aqui, ó, clicar com direito nele, atribuir a etiqueta, colocar lead quente, ele já aparece aqui embaixo para facilitar a visualização, mas também você pode filtrar. Se você vier aqui nos marcadores, facilmente você pode filtrar tanto por canal de WhatsApp, não é isso? Vou voltar aqui para todas as conversas. E você pode filtrar também por marcadores. Então, cliente, ó, com o marcador cliente não tem ninguém. Com o marcador lead quente tem esse cliente aqui. Então, ele até especifica aqui. Aí eu quero voltar para todas as conversas. Eu clico em todas as conversas. Beleza. Então, está mostrando todas as conversas abertas, né? Aqui em contatos, você consegue visualizar a lista de contatos, né? Todos os contatos, quando você sincronizar, ele vai aparecer aqui. Os relatórios. Nos relatórios você consegue ver uma visão geral de todas as estatísticas, né, da sua plataforma. Então você consegue ver conversas abertas, se o seu atendente, né, está disponível ou não. Estou aqui como disponível, não tem nenhum atendente ocupado ou desconectado. Você pode ver o tráfego de conversa com base no horário, tá vendo? De 0 a 24 horas e com base no dia, os últimos dias, né, que se passaram aí. Então você vê que como essa conta é nova, ela só tem movimentação aqui no dia de hoje, tá? Que a hora que chegou aquelas mensagens lá, que foi 15 horas mais ou menos, 15 horas e pouco, entre as 15 e 16. Então, isso aqui é a visão geral, né? Então, por exemplo, tem aqui os agentes que estão cadastrados, então quantos foram abertos, quantos não atendidos. Você pode vir aqui na parte de relatórios mais embaixo e ter um detalhamento maior sobre as conversas. Então, qual foi o total de conversas, qual foi o total de mensagens, quantas mensagens enviadas, tempo da primeira resposta, tempo de resolução, então demorou aqui 19 dias, 6 horas, por exemplo. Enfim, pode filtrar pela data, né? 7 dias, 30, 6 meses ou 3 meses. Aqui, esse CSAT é uma avaliação automatizada que tem aí na plataforma. Então você consegue configurar essa avaliação que o sistema, depois de você finalizar a conversa, manda um linkzinho pedindo a pessoa para avaliar. Então você vai conseguir ver esse relatório aqui também, separando por datas, por algum agente específico, por algum departamento específico, por algum número específico, ou simplesmente pela qualidade aí da avaliação, se a avaliação boa, avaliação ruim, neutro, mediano. Então é muito interessante também que você consegue ver quais foram os contatos, né? Aqui embaixo vai aparecer, ó, o contato, qual agente, qual a nota e se deu algum comentário de feedback. Então essa avaliação também é bem completa e passa todas essas informações. Caso você queira, você pode clicar aqui e baixar o relatório, tá? Tranquilamente ele vai aparecer aqui. Você pode vir também ver os relatórios por agente, então você pode filtrar lá o agente Moacir, o outro agente Moacir também, aqui está com o mesmo nome. Você consegue ver quantas conversas nos últimos 7 dias enviadas, tempo da primeira resposta, tempo de resolução. Pode ver com base em marcadores, né? Então é bem integrado aqui a parte de reportes, de relatório, é bem completo, tá? Você pode baixar inclusive cada relatório individual, tá? Baixar relatórios de agente, baixar relatório aqui da pesquisa de satisfação, né? E enfim, você pode filtrar também pelo número do WhatsApp e tem alguns outros filtros, vocês podem aprofundar melhor depois, é só dar uma olhada. Essa parte de campanha a gente praticamente não utiliza, que é uma campanha que é vinculada aos chats do site. Então é algo mais específico que geralmente os clientes não fazem uso, tá? Então isso aqui a gente vai deixar para a próxima. A central de ajuda também não está configurada nesse momento, que não tem textos, né, de ajuda, então a gente não disponibilizou. E aqui na parte de configurações é bem interessante você dar uma olhada aqui, as configurações de nome de conta, né? Não é bom tá fazendo essas mudanças, né, dos nomes do que já foi pré-configurado, mas caso precise vocês podem entrar em contato que a gente vai verificar, tá bom? Os agentes que estão disponíveis, para incluir novos agentes, vocês vão vir aqui em adicionar agente, colocar o nome do agente, e se é um agente ou administrador, e botar o e-mail válido aqui, tá? Que o agente ele precisa de confirmar a conta, tá bom? Para fazer o login, o cadastro. Em times, você vai gerenciar os seus times, os seus departamentos. Aqui já tem um departamento de suporte criado, então eu coloquei o nome do departamento, você pode colocar na descrição também.
permitir atribuição automática para esse departamento. Então, quando entrar contatos novos, então pode ser que vá direto para o departamento de suporte, nesse caso aqui que eu criei, mas aí você pode ativar ou não. Aqui você vai incluir quais são os agentes que têm acesso a esse departamento ou não, atualizar e finalizar, já fica configurado. Aqui pode criar outros departamentos, né? Essa é a criação ilimitada. As caixas de entrada são os canais, né, que você recebe aí, que no caso foi configurado 2 canais de WhatsApp, então a gente já criou e deixou tudo funcionando, né? Isso aqui também você não vai precisar mexer na parte dos canais, então é interessante também não mudar os nomes, tá? Que se precisar mudar, vocês notificam pra gente. E marcadores, como eu mostrei para vocês anteriormente, atributos personalizados que a gente criou aqui, atributo de cliente, automações, elas são, essa aqui inclusive não pode desativar, tá? Comando de API é uma outra situação que já vem padrão. Quando você for criar automações, é o mesmo lá que a gente mostrou dos macros, porém as automações elas executam de forma automatizada. Então você vai colocar lá o nome da automação 1, automação 1, nome e descrição, né? Tá errado aqui. E aí você vai definir. O evento foi o que? Foi quando uma conversa foi criada, quando uma conversa foi atualizada, quando uma mensagem foi criada, né, ou enviada, ou uma conversa foi aberta. Então, se por exemplo, o cliente, você pode criar lá, quando o cliente mandar uma mensagem que tem um conteúdo, por exemplo, que contém a palavra suporte, então qual que é a ação que vai acontecer? Então você vai adicionar essa conversa, esse cliente a um time de suporte. Então se o cliente fala assim, eu estou querendo falar com o suporte, que o sistema não está funcionando, aí automaticamente esse cliente já vai ser direcionado para o suporte, tá? É importante talvez você sinalizar de alguma forma. Então por exemplo, bota aqui hashtag suporte. Então, para quando você estiver falando em alguma outra conversa e falar a palavra suporte, não venha acionar, né, essa automação aqui sem querer. Então é bem interessante você colocar, por exemplo, digite hashtag suporte para falar com o departamento de suporte. E aí você criou aqui, e lá em alguma conversa o cliente mandar hashtag suporte, ele já vai ser direcionado para o suporte. E aí tem uma infinidade de automações, né, que a gente pode criar. Quando uma conversa for criada, por exemplo, então vai ter um status, né, você pode escolher várias coisas. Se ele tem um atributo personalizado de cliente, a linguagem, o país, o status, né, então por exemplo, status igual a aberta. Então criou uma conversa nova com status de aberta. Aí você vai fazer o que? Você vai pegar e vai mandar uma mensagem para ele, por exemplo. Então enviar mensagem e bota a mensagem. Teste. Então toda vez que a conversa for aberta e for alterada para aberta, por exemplo, aí ele vai enviar uma mensagem padrão. Então aqui, essa parte de automação, você tem que estar mexendo, né, para ir criando novas automações e testando para colocar no dia a dia. Mas isso aí a gente vai dar o suporte também, caso precise, alguma coisa específica, tá bom? Os atalhos, os macros, os robôs, isso aqui, ele não funciona somente ele, né? Então aqui é necessário a assinatura do Typebot para estar funcionando também. Então a gente não vai aprofundar, que essa videoaula aqui é somente da plataforma, tá? De multiatendimento. Os atalhos são igual aquela barrinha, né, que a gente coloca essa barrinha aqui, que a gente coloca no WhatsApp. Então, quando a gente coloca lá e vem aquelas mensagens já pré-programadas, né, que nós criamos, você pode vir e colocar aqui, por exemplo, preços. Então, cria a mensagem: os preços são R$10, por exemplo. E aí, quando você enviar, você salvar, quando você estiver lá em uma conversa e fala assim, eu quero mandar a mensagem dos preços, você bota a barrinha, ele já aparece ali o atalho, ó. Então é o mesmo funcionamento aí do WhatsApp Web, né, que seria os atalhos. As integrações, né, que são as integrações, por exemplo, com o OpenAI, que é aquilo que eu passei para vocês antes, que é de você dar essa funcionalidade do OpenAI para dar sugestões de resposta, de resumo, de reformular uma mensagem, por exemplo, fazer verificação ortográfica e classificação de rótulos. Então é uma integração que você consegue fazer também. Registro de auditorias e as outras opções elas não estão disponíveis,
tá bom? E é isso. No geral, se surgir alguma dúvida, vocês podem entrar em contato, mas acredito que aqui a gente falou bastante e o vídeo já está um pouco extenso. Beleza? Valeu, pessoal, muito obrigado pela preferência e pela escolha, enfim, pela escolha. Valeu!